E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tudo bem. Isso aqui foi só um caso de ontem. Se você não está convencido que a imprensa ela lida de forma diferente a depender do candidato, vamos comentar sobre alguns casos que envolveram o deputado mais votado do Brasil nessas eleições, o Nicolas Ferreira, e um dos principais aliados do Lula, que é o André Janones. Não vou trazer as imagens, obviamente, são imagens assim que não cabe aqui no vídeo, mas inventaram a história, pegaram a imagem que não é do Nicolas, diziam que era parecido, nem parecido eu achei que era, mas falaram assim, não, olha só, o Nicolas estaria aqui tendo relações com outro homem. Tentaram inventar essa história. E era totalmente fake. Foram atrás e descobriram quem era a pessoa da foto, do vídeo, etc. Uma dessas pessoas, olha que coisa interessante, que estava envolvido numa das imagens que estava circulando nas redes sociais, era um tal de Maxi Tassi. E o Janones estava seguindo esse cara no Instagram. Interessante, né? O Janones estava seguindo esse cara no Instagram. O Nicolas gravou um vídeo, tá lá no TikTok dele. Recomendo que vocês vejam, vou explicar de forma bem rapidinha, mas eu quero destacar algumas coisas. Enfim, o André Janones foi uma das pessoas que estava seguindo a pessoa verdadeira que falavam que era o Nicolas. O André Janones também, ele talvez não seja muito inteligente. Ele curtiu uma postagem de 21 de julho de 2020 que contém exatamente a imagem que estavam falando aí no vídeo, que era o Nicolas. Um perfil chamado Joy Mills. Não sei se ele tirou a curtida, mas sabe como é a internet, né? O print eterno. Acho que o Janones tem que se preocupar um pouco mais com o que ele anda curtindo, porque fica meio parecendo que tudo armação. Quem também entrou em campo foi a Patrícia Leles. É uma pessoa aí que já é meio que famosa na internet por escândalos não positivos. E aí a Patrícia Leles, ela fala tanto do André Valadão quanto o Nicolas. Ela, inclusive, usa termos pejorativos para falar do André, termos, inclusive, meio preconceituosos, e também do Nicolas. E aí ela, como spoiler, ela coloca, então, uma imagem cujo nome seria aí do Matheus, e diz, não, oi, fiquei 5 Nicolas e blá blá blá. Eu não vou botar a imagem aqui pra vocês, né, o texto todo. Só que a post que ela fez parece que também é fake, porque esse Matheus, ou ele não existe, ou ele não usa uma foto de si mesmo. A foto do então Matheus, na verdade, é de uma pessoa chamada Nathan Emanuel. E o Nathan Emanuel respondeu a própria Patrícia Leles falando o seguinte, esse cara da foto sou eu. Nunca falei com o Nicolas, nem me chamo Matheus. Não tenho nada a ver com suas tretas políticas. Gostaria que apagasse esse tweet. Nem tinha um Twitter, mas fiz um porque começaram a me mandar essa mensagem. Você imaginou a pessoa tá em casa e começa a receber, pô cara, que história é essa aí? Tu tá namorando com o Nicolas? Eu falo, como assim, bicho? Não, a Patrícia Leles colocou um por lá no cara Matheus, tentou a foto. Acontecendo ontem. Mas aqui poderia ser apenas uma treta de internet. Eu não tô trazendo isso daqui de forma aleatória. A gente tá falando da imprensa. Estamos falando da imprensa e da esquerda. Vejam só. Em um dos grupos aí que rolam no Telegram da vida, uma pessoa comenta o seguinte, ó. Eu tô sendo hipócrita mesmo. Desde o dia 3 de outubro, colo-ministro também não é uma verdade hoje. Mas no caso do Nicolas, é tudo mentira. As fotos são falsas, a conversa é falsa e puxado por um perfil falso de hacker e a doida da Leles. Eu só espero que isso não se volte contra nós, porque o custo tá sendo, né? O custo tá sendo vem alto, né? O custo deve vir alto. A própria pessoa de esquerda reconhecendo que toda a história era mentirosa. Mas vamos continuar. E aqui que a gente chega no ponto. Era tudo mentira. Encontraram, o Nathan veio falar, eu não sou o Matheus, essa foto é minha, esse diálogo nunca existiu. As imagens que estavam mostrando, né, era o perfil lá do Maxi e do Joey, que não era o Nicolas. É algo comprovadamente mentiroso.
comprovadamente. O Metrópolis soltou essa nota. Às 10h20 da noite já se sabia que era fake news. Às 10h20 da noite já se sabia que era fake news. 10h20 da noite, o Metrópolis faz esse seguinte tweet. Deputado bolsonarista se pronuncia após suposto vídeo íntimo viralizar. Por que o Metrópolis não diz vídeo mentiroso? Aqui é suposto. Aqui é suposto. O que é que o Kennedy Alencar fala da questão lá do Paulo Dantas? Precisa explicar? Não, né? Você lembra? Não. Tem cunho eleitoral. Não tem suposto. Aqui é suposto. Nicolas Ferreira chamou a esquerda de nojenta e promíscua. Olha só, após ser envolvido em brincadeira de mau gosto. Vocês acham que é uma brincadeira de mau gosto, pessoal? Você ser difamado? Você ser difamado? Às vezes o Nicolas é casado. E o que a esposa dele acha disso? Levantar suspeitas sobre ele, etc. Questão até de fidelidade. Isso é brincadeira? Se isso daqui fosse feito contra alguém da esquerda, será que o Metrópolis trataria dessa forma? Essa é a imprensa brasileira. Uma coisa que é comprovadamente mentirosa e que o Nicolas, inclusive, você vê, ó, a Metrópolis estampa a matéria com imagens do vídeo do Nicolas provando por A mais B como tudo não passa de uma fake news. Esse é o Jornal Metrópolis. Aí veja. O Pedro Burgos, professor do INSPER, um cara de esquerda, fora Bolsonaro, ele traz duas postagens do Janones e ele fala o seguinte, lembrando que é a campanha que luta contra a homofobia. Não confundam. Porque o Janones tá aí, ó. Isso aí. Abre a boca. Ei, bababá. O Janones fazendo comentários preconceituosos. Depois o Pedro volta e fala, ó. E sim, eu pego no pé dele. No caso, pega no pé do Janones. Porque, ao contrário dos Carluxos e Damares, que são corretamente execrados toda vez que espalham fake news, esse sujeito é tratado pela mídia como polêmico. Só isso. Quando é alguém da direita, a imprensa vai lá e bota na cara, é fake news. Agora, quando é o Janones, a imprensa... ele é polêmico. Ele é polêmico. É retuitado por gente com doutorado. É celebrado pela campanha. O povo tem que acordar. O que está acontecendo é um absurdo. Aí o Pedro Burgos, ele volta e coloca aqui 2 prints. Um do Metrópolis, que é exatamente quem tinha mostrou ali atrás, mas a gente até volta nele. Não, desculpa, aqui já é outra matéria, E a da Veja, ele diz, ó, se o objeto das denúncias fosse uma pessoa do lado certo, ou seja, de esquerda, é fácil imaginar um sem número de fios denunciando a decadência do nosso jornalismo. Mas, como estamos no vale tudo do jorno-ativismo eleitoral, e a denunciada essa figurinha de aí, ninguém se importa. Como é o Nicolas, pode mentir à vontade. Agora, se fosse alguém da esquerda, todos os jornalistas iriam estar criticando o Metrópolis e a Veja. E olha só, a matéria do Metrópolis, escrita pelo Guilherme Amado, com retweet da Mônica Bergamo, campanha de Bolsonaro teme impacto de suposto vídeo. Por que ele não diz que o vídeo é mentiroso? Depois ele continua. Campanha de Bolsonaro está preocupada. Deputado mais votado do país, Ferreira, diz que ele diz que o vídeo é falso. Não é que ele diz. Está comprovadamente falso. Encontraram o perfil, encontraram as pessoas. Inclusive, é realmente um ator lá de vídeos adultos. Não é ele que diz que é falso. É comprovadamente falso. Essa é a imprensa imparcial do Brasil, cara. Aí não importa se você não gosta de Bolsonaro, olha o que está acontecendo diante dos teus olhos. Aí vamos continuar. Só para falar do Guilherme Amado ontem, e aí a gente volta na questão do Paulo Câmara, para você ver como as coisas elas se conectam. Quando o Guilherme Amado, né, tem alguns dos jornalistas, ali à direita, foi uma noite, sai na coluna dele, mas foi da Bruna Lima. A primeira matéria foi do Guilherme Amado. Vamos olhar o que ele mesmo escreveu. Renan alertou o Tribunal Superior Eleitoral há 6 dias sobre interferência da Polícia Federal na eleição de Alagoas. Então, a matéria dá a entender que, não, olha, o Renan tinha alertado. Renan tinha alertado. O Guilherme Amado, ele podia mostrar que, na verdade, o trabalho da juíza, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público Federal, ele não tem embasamento técnico. Acho que isso é o mais importante do que levar a sério alguma denúncia do Renan Calheiros. Não mostrar aqui, ó, olha aqui a polícia, o que ela fez, ó, tá errado aqui. Seria muito melhor. Trabalho realmente jornalístico de apuração.
E depois a Bruna Lima, na coluna dele, né, que ele é o chefão, o que Lula disse sobre a operação da Polícia Federal contra o governador de Alagoas. E vocês percebem que nenhuma das duas notícias tem estampada o Lula com o Paulo Dantas? E isso chama mais minha atenção porque, ó, na hora de falar do Nicolas, olha o que o Guilherme Amado faz. Ele joga a campanha no meio. O Guilherme Amado pega a notícia do Nicolas e joga a campanha de Bolsonaro no meio. Você realmente acha que alguém da campanha de Bolsonaro, depois de todos os problemas que o Guilherme Amado já gerou pro governo, ia estar soltando informações? Ah, mas aí o Guilherme ele conseguiu com alguém do entorno, do Centrão, etc. Mas você não acha estranho a notícia ser exatamente sobre Bolsonaro e Nicolas, colocar lá o Bolsonaro estampado na capa, mas quando fala do Paulo Dantas, não tem Paulo Dantas. Não tem Paulo Dantas. Mas tudo bem. A outra matéria é ainda pior. A turma da Veja coloca assim, ó, a briga entre a ex-namorada de Eduardo Bolsonaro e Nicolas. Ex-namorada? Como assim ex-namorada? Quem será que a Veja tá se referindo? Não, ela tá falando da Patrícia Leles, eu não acredito. Mas a Patrícia Leles, ela nunca foi ex-namorada de Eduardo Bolsonaro. Isso já é uma fake news. Só que fica pior. O Twitter parou. Olha só, o Twitter parou. Ave Maria, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ela tá quase festejando. Quando um perfil anônimo publicou uma suposta foto, que sabe que é mentira. Assim, já se sabe que é mentira, mas uma suposta foto do Nicolas. Bababá, né? Quem entrou na polêmica foi Patrícia Leles, ex-namorada da Bolsonaro. Isso é falso. Nicolas, por sua vez, não ficou calado. Aí fala, ó, segundo ele, se trata de uma tentativa de difamá-lo e afetar a campanha de Jair Bolsonaro. Não é segundo ele, tá provado. Já se sabe quem são as pessoas nas imagens e não é o Nicolas. Não é segundo ele, está provado, minha filha. Aí você vê 3 notícias, todas da grande imprensa. Gauchá, Correio Brasiliense e o G1. Todas envolvendo a Patrícia Leles. A primeira, Eduardo Bolsonaro volta a negar que namorou a jornalista Patrícia Leles. Nunca fiz nada com ela, blá blá blá. Escreveu o deputado eleito no Twitter. O nome dos dois voltou a ser comentado na internet depois da publicação de Patrícia, interpretada como uma indireta a Eduardo. Depois Gauchá. Polícia do Distrito Federal conclui que mulher que acusou Eduardo Bolsonaro de ameaça forjou denúncia. Tá falando de quem? Relatório final. Indiciou Patrícia Leles por denunciação caluniosa. E a matéria do G1 de 2016 fala: laudo aponta que jornalista é mitomaníaca, diz delegado de São Paulo. Documento comprovaria que Patrícia Leles mente compulsivamente. Mas a imprensa ainda trata a Patrícia como... Ela é jornalista. Ela é jornalista. As pessoas de direito são blogueiros. Ela, inclusive, é perfil verificado do Twitter, porque ela é de esquerda, ela apoia o Lula. Patrícia Leles compartilhou nas redes sociais posts sobre o envolvimento do bolsonarista com homens, com André Valadão. Mais outra mentira, gente. Mais outra mentira. Jornalista arranca pastor André Valadão do armário e acusa ele de ter relação com várias pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus. E vira matéria na grande imprensa, é o Portal IG, perfil verificado, oficial. Essa é a imprensa do Brasil. E ainda coloca foto com o Bolsonaro. É o envolvimento do bolsonarista. Ele fala, não, envolvimento do André Valadão. Não, tem que conectar a Bolsonaro. Enquanto o Paulo Dantas, eles separam do Lula. Qualquer pessoa no entorno, eles colam em Bolsonaro.